Imagine por um instante que você acorda amanhã com a certeza absoluta de que nada pode te abalar. Nem as críticas, nem as traições, nem mesmo os fracassos mais dolorosos seriam capazes de arrancar de você a serenidade. Pense como isso mudaria sua vida aos 45 anos ou mais. Essa ideia, que parece quase inalcançável, era, para Napoleon Hill, não apenas possível, mas necessária para quem deseja conquistar qualquer coisa de valor depois dessa idade. Hill ensinava que a maior força de um homem maduro não está em sua aparência ou nas palavras que diz, mas naquilo que ele consegue dominar por dentro, suas reações. Depois dos 45, a vida já te mostrou mais do que promessas, mostrou consequências. Você já entendeu que pessoas que falam demais, que reagem a tudo e que precisam sempre provar que estão certas, acabam se desgastando e perdendo o respeito. Hill falava sobre a importância de agir como se nada te incomodasse, porque, ao fazer isso, você não apenas protege sua mente, mas também desperta curiosidade e até um certo temor nos outros. É como se, ao recusar-se a reagir, você dissesse ao mundo: nada do que vocês façam ou digam é grande o bastante para me tirar do meu centro. Esse autocontrole é construído com paciência, e Hill dizia que depois dos 45, essa paciência já foi cultivada, mesmo que você ainda não perceba. Pense nas vezes em que você quis responder imediatamente a uma provocação e, quando respirou fundo, percebeu que não precisava dizer nada. Pense nas situações em que você saiu mais forte, não porque ganhou uma discussão, mas porque se recusou a participar dela. Esse é o tipo de força que Hill acreditava ser essencial para quem quer ter poder real. Não é o poder de mandar nos outros, mas o poder de dominar a si mesmo. O que Hill mais via eram homens e mulheres maduros desperdiçando essa vantagem, comportando-se como jovens ansiosos para serem notados. Quando você chega a uma certa idade, você já tem bagagem, histórias, erros e acertos. E segundo Hill, essa bagagem precisa ser sua armadura, não um fardo. Ela te permite olhar para as coisas com mais calma, enxergar além das provocações imediatas e perceber o que realmente importa. Quem entende isso começa a falar menos e observar mais. E quem observa mais entende melhor o jogo. Agir como se nada te incomodasse não é indiferença, é inteligência. É escolher onde gastar sua energia mental. Depois dos 45, a energia se torna um recurso ainda mais precioso. Não vale a pena desperdiçá-la com brigas que não levam a nada, com pessoas que não querem aprender nada e com situações que não mudam nada. Hill dizia que a mente, quando livre de reações impulsivas, se torna capaz de enxergar oportunidades que os outros não veem. É como limpar uma lente suja. De repente, o que parecia confuso fica claro. Isso não quer dizer que você vai virar uma estátua, incapaz de sentir ou reagir, mas significa que suas reações passam a ser escolhas, não reflexos. E aqui está o ponto que Hill defendia com mais força. Quem controla suas próprias reações, controla também as ações dos outros, porque as pessoas perdem o interesse em provocar quem não reage. Elas se desarmam diante do silêncio. Muitas vezes, seu silêncio diz mais do que qualquer discurso poderia dizer. Imagine, por exemplo, que alguém te ofende publicamente. Antes dos 45, talvez você quisesse responder para defender sua honra. Depois dos 45, você entende que sua honra não está nas palavras que diz, mas naquilo que já construiu. Você entende que, muitas vezes, o melhor jeito de destruir uma ofensa é tratá-la como algo tão pequeno que não merece resposta. E ao fazer isso, você mostra a força verdadeira. É essa força silenciosa que Hill via como o segredo das pessoas que realmente conseguem o que querem. É claro que essa postura exige treino. A primeira vez que você decidir não responder a uma provocação, vai sentir o impulso queimando por dentro. É quase como se algo gritasse, dizendo que você precisa reagir para não parecer fraco, mas aos poucos
você percebe que a verdadeira fraqueza é precisar reagir sempre, é ser escravo das palavras e atitudes dos outros. Hill repetia que liberdade real só existe quando você domina a si mesmo. E esse domínio começa exatamente quando você escolhe o silêncio onde antes escolhia o barulho. Essa ideia pode parecer simples, mas é profunda, porque ao agir como se nada te incomodasse, você cria um espaço interno onde pode pensar melhor, decidir melhor e até se proteger melhor. É como construir uma fortaleza dentro da mente. As críticas continuam existindo, os problemas continuam surgindo, mas eles batem nos muros dessa fortaleza e não encontram porta de entrada. Hill dizia que depois dos 45, essa fortaleza já está quase pronta. Só falta você perceber que ela existe. E quando você começa a viver assim, algo curioso acontece. As pessoas ao seu redor passam a perceber que suas palavras não têm o poder que elas achavam que tinham sobre você. Isso não apenas faz com que elas te respeitem mais, mas também faz com que pensem duas vezes antes de tentar te provocar ou manipular. É como se, ao não reagir, você dissesse ao mundo: eu não sou controlado por vocês. E de forma quase inevitável, o mundo passa a te tratar de forma diferente. Essa mudança não é fácil, mas ela é transformadora, porque quando você se torna alguém que não se abala, facilmente você descobre que sobra energia para o que realmente importa: seus objetivos, sua família, sua saúde mental. Hill ensinava que grande parte do sofrimento que carregamos não vem do que acontece conosco, mas de como reagimos ao que acontece. Se você para de reagir a tudo, descobre que muitos problemas se resolvem sozinhos. E aos poucos, você entende que a calma não é ausência de sentimento, mas presença de controle. Não é que você não sinta mais raiva, tristeza ou frustração. É que você aprende a escolher quando essas emoções merecem espaço e quando não merecem. Essa escolha é o que diferencia quem apenas envelhece de quem amadurece de verdade. Hill acreditava que depois dos 45, essa escolha já está ao seu alcance. Basta querer usá-la. Quando você entende o valor de agir como se nada te incomodasse, começa a perceber que isso vai muito além de evitar discussões. É, na verdade, uma maneira de proteger aquilo que você tem de mais valioso, sua clareza mental. Napoleon Hill insistia que a mente é como um campo fértil e cada reação impulsiva planta sementes de ansiedade, raiva e ressentimento. Depois dos 45, a terra desse campo já foi muito cultivada, e desperdiçar espaço com ervas daninhas é um luxo que você não pode mais se permitir. Talvez você se pergunte por que essa lição parece mais importante depois dos 45. Hill dizia que é porque nessa fase da vida, as consequências das suas decisões têm um peso maior. Antes, um erro podia ser corrigido com tempo e energia. Agora, cada decisão errada custa mais caro, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na sua saúde. Agir como se nada te abalasse não é ignorar os problemas, mas manter a mente limpa o suficiente para resolvê-los com calma. É entender que nervosismo, desespero e raiva nunca trouxeram soluções, só aumentaram as dificuldades. Essa postura também te permite ver quem realmente merece sua atenção. Ao observar em silêncio, você passa a perceber quem fala muito e entrega pouco, quem vive criticando porque não sabe construir nada e quem só se aproxima para tirar algo de você. Esse filtro mental é um presente que só chega para quem aprendeu a não reagir. Enquanto todos estão ocupados tentando provar que tem razão, você observa, calcula e decide onde vale a pena investir sua energia. É curioso como essa atitude transforma não apenas você, mas também os outros. Quando você demonstra calma diante de uma crise, as pessoas ao seu redor sentem segurança. E mesmo que não digam em voz alta, passam a te ver como alguém confiável. Hill acreditava que para liderar de verdade, não basta mandar,
É preciso inspirar. E nada inspira mais do que uma pessoa que mantém a cabeça fria quando todos estão perdendo a sua. Pense em quantas oportunidades você já perdeu por reagir cedo demais. Uma discussão que destruiu uma amizade antiga, uma crítica que fez você desistir de um projeto, uma palavra dita no calor do momento que não pôde ser retirada. Depois dos 45, Hill dizia que já é hora de parar de ser prisioneiro dessas reações e começar a viver como alguém que escolhe suas palavras e ações com consciência. É como passar de um soldado que obedece aos instintos para um general que planeja antes de atacar. Essa escolha é silenciosa, mas poderosa. Ela não aparece no que você diz, mas no que você não diz. No olhar tranquilo diante da provocação, na respiração calma, enquanto todos se exaltam, na decisão de esperar antes de responder. É nesse silêncio que nasce a verdadeira influência, porque as pessoas percebem que você não precisa provar nada. E quem não precisa provar nada já venceu metade das batalhas da vida. Hill dizia que as pessoas mais sábias que ele conheceu tinham um ponto em comum. Todas eram lentas para reagir e rápidas para pensar. Antes de responder, refletiam. Antes de criticar, avaliavam. E muitas vezes nem precisavam reagir, porque a maioria das provocações perde a força quando não encontra resistência. É como um vento que bate em uma pedra. Pode soprar o quanto quiser. A pedra permanece firme. Mas para chegar a esse nível, é preciso reconhecer os momentos em que você mesmo alimenta o ciclo de reações. Pense nas últimas vezes em que perdeu a calma. O que realmente ganhou com isso? Quantas vezes sua resposta impulsiva resolveu o problema? Hill dizia que quase sempre ela só piora. Depois dos 45, a sabedoria não está em vencer discussões, mas em evitá-las. Quando não levam a nada. Porque você entende que a energia que gastaria brigando pode ser usada para algo que realmente importa. E o que realmente importa? Hill insistia que nessa fase da vida, a prioridade deve ser construir um legado, seja no trabalho, na família ou em algo pessoal que você queira deixar para o mundo. Para isso, é preciso ter a mente livre, não ocupada com pequenas brigas ou ofensas. É como querer atravessar um rio carregando pedras. Cada reação desnecessária é uma pedra a mais, tornando a travessia mais difícil. Largar essas pedras é um ato de coragem maior do que qualquer resposta agressiva. Também é importante lembrar que agir como se nada te incomodasse não significa aceitar tudo passivamente. Significa escolher suas batalhas. Há momentos em que o silêncio fala mais alto. E há momentos em que uma palavra firme é necessária. A diferença é que quem domina suas reações escolhe esses momentos com sabedoria, em vez de ser levado por impulsos. Hill dizia que autocontrole não é repressão, mas liberdade. Liberdade de não ser controlado pelas provocações alheias. E a liberdade, depois dos 45, se torna ainda mais valiosa, porque você já experimentou o que é viver para agradar os outros, já sabe o preço de se importar demais com opiniões externas. Chega um ponto em que você entende que não deve nada a ninguém, além de si mesmo e das pessoas que realmente importam. Essa consciência te liberta para viver com mais leveza, mesmo diante das dificuldades. Outro ponto que Hill destacava era como essa serenidade influencia até sua saúde. O estresse constante, alimentado por reações impulsivas, destrói não só relacionamentos, mas também o corpo. Pressão alta, insônia, dores que não têm causa física aparente. Muitas vezes nascem de uma mente que não sabe descansar. Agir como se nada te abalasse é também uma forma de cuidar da própria saúde, preservando energia para o que realmente vale a pena. E com o tempo, você percebe que as pessoas que tentam te provocar estão, na verdade, mostrando mais sobre elas mesmas do que sobre você. A crítica revela inveja, a ofensa revela insegurança e o ataque revela medo. Quando você entende isso, a vontade de responder desaparece,
porque você enxerga que não precisa descer ao mesmo nível. Hill acreditava que a maior vitória não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo. Essa vitória silenciosa é o que te transforma em alguém que inspira, em vez de apenas impressionar. Porque quem vive reagindo é previsível, mas quem observa em silêncio é imprevisível. E no jogo da vida, ser imprevisível é uma vantagem enorme. Enquanto os outros tentam descobrir como te atingir, você continua avançando, construindo, crescendo. Talvez você não perceba imediatamente essa mudança. No começo, pode parecer estranho não responder. Pode até parecer que você está perdendo algo, mas com o tempo, você vai notar que, ao não reagir, ganha algo muito maior. Paz de espírito, clareza para decidir e respeito verdadeiro das pessoas que realmente importam. Porque quem não reage por impulso mostra que tem algo que poucos têm: controle interno. E essa força interior, depois dos 45, é o que te torna realmente diferente, não pela idade, mas pela sabedoria acumulada. Hill dizia que envelhecer é inevitável, mas amadurecer é uma escolha. E essa escolha se manifesta justamente na forma como você lida com aquilo que tenta te tirar do sério. Quem entende isso, descobre que a calma é a arma mais poderosa de todas. Com o tempo, você começa a perceber que agir como se nada te incomodasse não é apenas uma técnica para lidar com os outros, mas algo que transforma sua relação consigo mesmo. É nesse silêncio interior que você descobre quem realmente é. Longe do barulho das críticas, dos elogios e das expectativas externas. Napoleon Hill ensinava que, depois dos 45, a maior batalha que travamos não é contra o mundo lá fora, mas contra nossas próprias inseguranças, medos e arrependimentos. E é justamente essa batalha interna que define quem somos e quem nos tornamos. Quando você para de reagir automaticamente, cria espaço para refletir sobre suas escolhas. Percebe que muito do que fez na vida foi para provar algo a alguém, aos pais, aos colegas, ao mundo, mas chega um momento em que provar já não importa mais. O que importa é construir algo que faça sentido para você. Essa mudança de perspectiva só acontece quando você deixa de ser prisioneiro do que pensam a seu respeito e começa a viver de acordo com aquilo que realmente acredita. Hill dizia que a mente humana tem dois lados. Um que é dominado pelo medo e outro que é guiado pela fé. Reagir a tudo é ceder ao medo. Medo de ser desrespeitado, medo de parecer fraco, medo de perder algo. Mas quando você age como se nada te abala, está mostrando que tem fé. Fé em si mesmo, na própria trajetória, naquilo que construiu. E essa fé não precisa ser explicada em palavras, porque se torna visível na forma como você se comporta. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. O que antes era esforço vira hábito. Você para de sentir aquela necessidade de ter a última palavra, de explicar quem você é ou de convencer os outros a gostarem de você. Em vez disso, aprende a deixar que suas atitudes falem por si mesmas. Hill dizia que quem precisa falar demais sobre si mesmo revela insegurança. Já quem permanece calmo demonstra força. Uma força tão grande que dispensa explicações. Essa serenidade também te permite perceber coisas que antes passariam despercebidas. Quando a mente não está ocupada planejando respostas ou remoendo ofensas, ela fica livre para notar oportunidades, detalhes importantes e até sinais de pessoas que merecem sua confiança. É como se você passasse a enxergar o tabuleiro inteiro, enquanto os outros só enxergam as peças mais próximas. E quem vê mais longe, decide melhor. Com isso, suas relações também mudam. Pessoas que antes se aproximavam apenas para provocar ou sugar sua energia, percebem que não têm mais esse poder. Algumas vão embora sozinhas, outras mudam o jeito de tratar você. Porque respeito não nasce do medo de quem grita mais alto, mas da admiração por quem permanece firme, mesmo diante da provocação. É esse tipo de respeito que dura,
porque não depende de esforço constante para ser mantido. E quando surgem situações realmente graves, aquelas que exigem posicionamento, você descobre que sua palavra tem mais peso justamente porque você não a usa à toa. É como se as pessoas pensassem: se ele está falando agora, é porque realmente importa. Isso só acontece porque você passou a reagir menos e escolher melhor os momentos de agir. Hill dizia que as palavras de quem fala pouco costumam ecoar mais longe. Outro efeito poderoso desse autocontrole é na sua saúde emocional. Quando você deixa de levar tudo para o lado pessoal, a vida fica mais leve. Você entende que nem tudo que dizem sobre você é verdade, que nem toda crítica merece resposta e que a maior parte das provocações fala mais sobre quem provoca do que sobre quem é provocado. Essa compreensão liberta, porque você para de tentar controlar o que não depende de você, a opinião alheia, e assim você começa a investir mais energia no que realmente depende de você, suas atitudes, suas escolhas, seus projetos. Em vez de perder horas pensando em respostas, você pensa em soluções. Em vez de gastar dias remoendo injustiças, você dedica tempo a construir algo novo. Hill dizia que a mente humana não consegue se concentrar em dois sentimentos ao mesmo tempo. Quando você escolhe focar naquilo que quer criar, naturalmente deixa de alimentar ressentimentos. Depois dos 45, isso se torna ainda mais urgente, porque cada ano passa mais rápido e cada escolha errada custa mais caro. É por isso que Hill insistia tanto que maturidade não é apenas envelhecer, mas aprender a usar melhor seu tempo, sua mente e suas emoções. Quem aprende essa lição descobre que a maior liberdade não é fazer tudo o que quer, mas não se deixar dominar por aquilo que não vale a pena, e a consequência disso aparece em todas as áreas da vida. Nos negócios, você passa a negociar melhor, porque não se deixa levar pela pressa ou pela raiva. Nas relações pessoais, você se torna alguém que inspira confiança porque não explode por qualquer coisa. E até na relação consigo mesmo, você encontra mais paz porque para de se culpar por não agradar a todos. Hill dizia que a pessoa mais poderosa é aquela que vive de acordo com o que acredita, não com o que os outros esperam. Essa mudança também revela uma verdade que poucos percebem. As pessoas mais respeitadas quase nunca são as mais barulhentas, mas as mais calmas. A calma transmite algo que gritos e palavras não conseguem transmitir: segurança. É como olhar para alguém que está parado em meio à tempestade sem demonstrar medo. Essa imagem marca a memória de quem observa e gera respeito que não pode ser exigido, apenas conquistado. Com o tempo, você começa a valorizar ainda mais o silêncio, porque percebe que ele não é vazio, mas cheio de significado. No silêncio, você encontra respostas que a pressa não permite ouvir, e descobre que nem toda provocação precisa ser enfrentada, nem toda crítica precisa ser contestada. Muitas vezes, a melhor resposta é simplesmente seguir em frente, mostrando com resultados aquilo que palavras não podem explicar. Essa filosofia de Hill não é fácil de praticar. Exige vigilância constante, principalmente no começo. Mas quanto mais você pratica, mais percebe que vale a pena, porque aos poucos você se transforma em alguém que não precisa se provar, que não precisa brigar para ser ouvido, que não se preocupa tanto com o que pensam. E essa transformação é libertadora. E então você percebe que, no fundo, não se trata de parecer que nada te incomoda, mas de realmente chegar ao ponto em que as coisas deixam de incomodar de verdade. Porque você entende que cada provocação é apenas uma tentativa de roubar sua energia, e que quem consegue manter a serenidade protege aquilo que tem de mais importante: sua mente livre, sua paz e sua capacidade de continuar avançando. E talvez o maior presente que essa atitude traz seja o poder de decidir a própria vida sem ser arrastado pelo que acontece ao redor. Você para de viver reagindo e passa a viver criando. Para Hill, essa era a maior realização que alguém poderia conquistar depois dos 45,
não mais ser refém das circunstâncias, mas autor da própria história. Porque no fim das contas, agir como se nada te abalasse não é fingimento. É sinal de que você finalmente percebeu que aquilo que os outros fazem ou dizem não define quem você é. E que quando você deixa de se importar tanto, descobre que já tinha dentro de si a força que estava procurando do lado de fora. Essa é a verdadeira vitória, aquela que ninguém pode tirar de você.